Dando prosseguimento à nossa lição, estamos no quarto tópico, que diz: testemunhando mais uma vez. Como os judeus reagiram à explicação de Paulo? Bem, aqui o texto vem mostrando que assim que Paulo chegou em Roma, então ele marcou uma audiência, né, com os judeus. Havia muitos judeus ali em Roma, né? Exato. E podemos dizer que neste momento eles até receberam até bem a presença dele ali, né? Isso. Não é isso? Primeiramente eles disseram: olha, não recebemos nenhuma carta da Judéia, né, falando mal de você. Né? Tem um detalhe aqui que todo mundo fala mal dessa seita, né? Isso eles já foram explicando, né? E agora então deram oportunidade para que Paulo então marcasse um dia para que ele se reunisse e explicasse agora sobre a fé cristã. Exato. Então aqui diz a nota que no tempo determinado muitos se reuniram, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Aí a nota é um pouco extensa, mas foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Eles compareceram na reunião, Certo, no dia marcado, né? Eu achei importante essa parte aqui, o segundo tópico da nota, que diz assim: o apóstolo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pelo estudo, da mesma forma que compreende as coisas seculares. Paulo ensinou que a religião é uma força prática e salvadora, um princípio totalmente divino, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. É muito lindo isso, né? Porque a religião judaica era uma religião assim de exterior, né? Exato. Jesus até comparou a religião deles como sepulcro, né? Por fora muito bonito, né? Sepulcro caiado. Mas por dentro, né? Exato. Era uma religião sem vida, né? Exato. Assim como um sepulcro, né? Certo. Pode estar muito bonito por fora, ornamentado, né? Mas por dentro está ali um cadáver, né? Exato. Só osso, às vezes nem osso não tem mais, né? Exato. A pergunta B faz assim: como a reunião terminou em benefício de Paulo? Pois bem, depois dessa reunião é dito então que alguns creram e outros não creram. E houve uma contenda entre eles próprios, né? Isso. Entre eles próprios houve contenda. Havia também uma outra dificuldade, que como Paulo ganhou esse tempo, foi uma providência divina devido a essa situação entre eles mesmos. E como Lísias, Félix, Festo e Agripa já haviam declarado a inocência de Paulo, então eles não tinham ainda argumento suficiente para apresentar, né? Para apresentar ali ao tribunal as acusações contra Paulo. Então eles disseram: olha, temos que dar um tempo, né? Para nós reunirmos argumentos para levarmos isto ao tribunal. E devido a essa atitude deles, primeiro, porque houve dissensão entre eles, porque eles mesmos julgaram de que deveriam ter um tempo para poder apresentar uma acusação em relação a Paulo. Isso beneficiou o próprio apóstolo. Exato. Né? Que continuou ainda pregando, né, o evangelho, né, e ensinando, porque teve esse tempo que os próprios judeus, sem querer, concederam a ele. Isso. Irmão, vê que Paulo, quando viu que eles entre si, eles não chegavam a um acordo, ele falou exatamente essas palavras aqui, assim, olha: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos
ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. É impressionante, meu irmão. É uma profecia de Isaías, né? É uma profecia de Isaías. Isaías capítulo 6, né? E quando a pessoa endurece o coração, vem o espírito do erro sobre a pessoa. Sobre a pessoa, né? Na verdade. É porque a essa altura, os judeus como nação já não tinham mais, não era mais a nação favorecida, né? Exato. Agora, individualmente, poderiam ser salvos, né? Certo. Como aconteceu, muitos aceitaram o cristianismo, né? Entre os judeus. Mas houve outros que ficaram inimigos mesmo, né? Abertos, né? Abertos diante daquela situação. Pois é. Lições maravilhosas que devemos guardar como um tesouro. Isso, né? É verdade, né? Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Amém.